Boa noite a todos lá em casa. Nesta noite eu gostaria de saudar a todos os que nos veem, desejando a todos um feliz Natal. Que a presença de Jesus seja uma realidade nesta noite, na tua vida e na vida dos que fazem parte do teu agregado familiar. Falar de Natal, do Natal de 2020, é sem dúvida falar de um Natal diferente. Digo diferente quando o meu foco está centralizado nas tradicionais celebrações a este ligado. Por exemplo, aqui na igreja este ano nós não tivemos o tradicional ensaio do Orfeão, em que irmãos chegam para se preparar para a nossa cantata de Natal. Não tivemos também o nosso tradicional cantar Natal, um evento que é esperado pelos nossos irmãos, pelos irmãos mais velhos, que aguardam a chegada de membros da nossa igreja, jovens, crianças e adultos, para cantarem hinos de Natal e também para trazer uma mensagem, principalmente a esse grupo, essa faixa etária que está muitas vezes sozinha em casa, para lhes dizer que Emmanuel está sempre presente. Sim, é uma oportunidade de nós enfatizarmos que diante dos momentos de solidão nós podemos realmente sentir-nos aconchegados com a presença do Deus conosco. Sem falar da solidão, creio que essa expressão cala bem fundo no coração de muitos que neste ano não terão muitos dos seus familiares à mesa para a tradicional ceia. E creio que isso talvez não inspire o desejo de celebrar Natal. Deus sabe, sem dúvida, um Natal diferente. Muitos de nós, cuja tradição era passar a noite de Natal com os nossos familiares, compartilhando a ceia de Natal, deliciando com os diversos pratos. Neste ano o tempero será do que nós já nos habituamos. Por exemplo, falando da minha pessoa, este ano não poderei experimentar o bacalhau com natas do meu cunhado e da minha cunhada, ou presunto com ananás da minha cunhada. Não haverá aquele arroz branco que sempre eu faço questão de mencionar, de falar com a minha sogra, de dizer-lhe: não se esqueça de preparar aquele arroz, que somente ela sabe preparar. Porque o bom cabo-verdiano gosta do seu arroz. Neste Natal, apenas eu, a Elizabeth e os nossos filhos nos assentaremos à mesa do nosso lar para a ceia, enquanto os pais da Elizabeth e os irmãos, cada um deles também estará nas suas casas. Sem dúvida, um Natal diferente. Outra área que tradicionalmente é tida em consideração tem a ver com a decoração do presépio de Natal. Ouvindo um dos superintendentes gerais numa das suas mensagens sobre esta quadra, ele disse em tom de brincadeira que até o presépio este ano teria de ser arrumado de maneira diferente, seguindo as normas do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, aqui nos Estados Unidos, fazendo com que o Natal passasse a história como sendo tradicionalmente o mais diferente de todos os tempos. Sim, meus amados irmãos, amigos,
Este ano, devido às restrições, apenas 3 pastores seriam permitidos no tradicional presépio. Todos deveriam usar máscaras e cumprir com o distanciamento social de 6 pés. Maria, José e o bebê poderiam ficar juntos no presépio, porque fazem parte do mesmo agregado familiar. O burro e as ovelhas precisariam de ter um certificado de veterinário com atestado físico para terem também acesso ao presépio. Os reis magos precisam obedecer às regras de confinamento, mantendo-se em quarentena quando chegarem, e por isso teriam que fazer os testes de Covid-19. E mesmo que o resultado fosse negativo, elas teriam que ficar de quarentena. Todos os presentes que os magos trouxessem teriam que ser desinfetados com lexívia ou álcool ou água com sabão. Infelizmente, o coral de anjos ficaria reduzido a apenas um solista, usando máscara para evitar contaminar os presentes. Finalmente, meus amados irmãos, este ano um novo personagem seria introduzido no presépio, Pôncio Pilatos, que viria para ensinar como se deve lavar as mãos. Natal diferente, quanto as tradições são tidas em conta. Mas a realidade do Natal deste ano, por ser diferente na sua forma tradicional de ser celebrada, não deve e não pode ofuscar o seu sentido, a sua razão de ser, que transpõe o tradicional e toca a essência da existência humana, no sentido em que nos lembra que foi por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus tomou a forma de homem, deixando a sua glória na eternidade para trazer esperança à humanidade mergulhada nas trevas do pecado e da morte. Sua vinda foi anunciada pelo profeta Isaías 700 anos antes da sua vinda, nesses termos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta fala sobre um cenário desolador e sem esperança em que a sua vinda estava envolto, dizendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Os habitantes da região da Galileia foram representados como caminhando na escuridão, porque estavam longe da capital e do templo. Eles tinham poucos privilégios religiosos. Eles estavam misturados com os pagãos e eram comparativamente rudes e incultas em sua maneira, em sua língua, e também viviam subjugados. Esse versículo fala de trevas e morte. E de certo modo, meus amados irmãos e amigos, nós hoje nos identificamos com esta realidade: trevas e morte. Seria inconcebível imaginar que 3.000 pessoas pudessem morrer num só dia nesse país considerado de primeiro mundo. Um sentimento de incerteza pairava no ar, inundando nossas almas em trevas de incerteza, quando esse vírus começou a propagar de forma avassaladora. Mas uma luz no fundo do túnel brilhou quando ouvimos de uma vacina cujo anúncio inundou a mídia internacional.
A eficácia dessa vacina superou em grande as expectativas, pois provou-se ter um elevado grau de eficácia. Parece que a nossa geração, a semelhança desse povo que o profeta fala, viu uma grande luz. Sim, meus amados irmãos e amigos, raiou no fundo do túnel uma luz, porque uma vacina promissora traria esperança no sentido em que garantiria a todos que fossem contaminados cura e livramento da morte. Da mesma forma, de acordo com o profeta, os que viviam no vale da sombra da morte, a esperança ressurgiu como uma luz no fundo do túnel, porque um menino nasceu, trazendo no seu sangue o antídoto contra o pecado que gera a morte. Deus fez brilhar a sua luz, que é vista e resplandece. No Antigo Testamento, a luz é o próprio Deus. Ela manifesta a presença salvífica de Deus. A promessa tornou-se realidade. A salvação de Deus está disponível a todos. Todos podem ver a luz, porque a morte pode ser aniquilada. No Éden, o pecado entra na raça humana através dos nossos primeiros pais. E como um vírus, este passou a todos os homens, causando a morte a todos, porque a palavra de Deus nos diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo. Foi por isso, meus amados amigos, que Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar-nos da morte infligida pelo vírus do pecado. A sua vinda ao mundo, nascendo em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, é a razão de nós celebrarmos o Natal. Sim, nós celebramos o Natal porque nós anunciamos que Deus se fez presente. Emmanuel, Deus conosco. Nós celebramos o Natal porque a sua vinda fala do grande amor de Deus. E João deixa-nos entender essa realidade quando ele escreve no seu Evangelho essas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando nós pensamos no mundo, nós pensamos no plural, mas eu quero te dizer que Deus me amou e Deus te ama. E Ele prova o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Ele tem o antídoto no seu sangue que nos livra do pecado e nos dá acesso a Deus. O anjo do Senhor, mais tarde, falando com José em sonho, disse que o seu nome deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O bebê que nascera em Belém era o Deus que se fez carne para, através da sua morte na cruz, derramando o seu sangue a todos que pela fé aceitassem o seu sacrifício em nosso lugar, pudessem experimentar vida eterna. Sim, Jesus veio e Ele tomou os meus pecados, pagando o preço para a minha redenção com seu sangue. Seu sangue tem poder e é 100% segura e eficaz. Seu sangue é o antídoto contra o pecado que gera a morte. É como aquela vacina que tem um antídoto para destruir o vírus do coronavírus. O sangue de Jesus Cristo tem poder para tirar-nos do pecado e nos dar livre acesso a Deus. Contrariamente ao Pfizer ou Madonna, que são 75% seguros, eu quero vos dizer que o sangue de Jesus Cristo
é 100% segura para nos purificar de todo o pecado, removendo de nós a culpa e nos dando livre acesso a Deus. Nele, Paulo escreveu no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de Deus. Sim, há razão para celebrarmos Natal. Não são as tradições que devem ofuscar esse Natal. Nós celebramos porque no mundo de adversidades, de dificuldades, nós temos a presença daquele que veio e nós vimos a sua luz, a luz que tem brilhado nos nossos corações, nos tem enchido de esperança. Sim, nós celebramos o Natal, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes, mas há razão para celebrar, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Através dele, nós temos paz com Deus e temos livre acesso, porque somos purificados, nós somos libertos realmente da culpa do pecado e podemos estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te desejo Feliz Natal. Deus te abençoe.
Glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra, boa vontade para com os homens, a quem quer Ele bem. Paz na terra, talvez essa é a palavra que mais nós temos usado ao longo desses tempos que vivemos. Paz em casa, paz no trabalho, paz na política, paz entre os amigos, entre familiares. E a Bíblia nos fala de uma paz que o mundo não nos dá. A paz que nós encontramos somente em Jesus. Há um versículo na Bíblia que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que tenhas paz neste novo ano que está prestes a entrar, mas sobretudo que nos dias de hoje vivas em paz com os teus amigos, com a tua família e sobretudo com os nossos irmãos. Há uma outra palavrinha aqui, amor. Amor, diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira, como o nosso irmão pastor Ramiro acabou de enfatizar. Deus amou. E esta palavra amar, Jesus foi confrontado com esta palavra perante a igreja primitiva. Perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondendo disse: amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E certamente não há outro mandamento como este. Amor. Que possas praticar o amor no seu dia a dia. Amar o teu próximo como a si mesmo. E certamente cumprirás a lei de Cristo. O livro de Coríntios 13 nos diz que tudo passa. As profecias. Já Nelson Neto cantou uma música que diz que tudo passa, mas certamente prevalecerá sempre o amor nos nossos corações. Vivemos dias que certamente muitos de nós perdemos a nossa alegria. Algumas pessoas até este ano disseram que não se sentem a alegria de fazer uma ceia, de conviver com os seus familiares. Algumas pessoas vão estar separadas umas das outras pelo motivo que todos nós conhecemos, por causa da Covid-19, de estarmos em quarentena, e pessoas têm perdido a alegria de viver. Eu tenho falado com muitas pessoas e dizem sempre: já perdi a vontade de viver, já perdi a vontade de conviver. E a tendência é ficarmos no acomodado, sem alegria. Mas nós temos aqui a alegria. E diz a um coro que nós cantamos que diz: a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor possa realmente ser contigo nesses dias, juntamente com a tua família. A despeito de dias que nós vivemos, dias realmente difíceis de manejar, como diz a palavra, tempos críticos, mas certamente a alegria do Senhor nos dá força para continuar, juntamente com a nossa família, com os nossos amigos. E por fim nós temos aqui a esperança. Nós os cabo-verdianos costumamos dizer que a esperança é a última coisa que morre. Mas na verdade a Bíblia é clara. Todas essas coisas passarão, mas se nós não tivermos o amor, e eu creio que esta palavra amor está aqui com uma cor muito bonita, está realmente elucidativo aqui de vermelho, mostrando que realmente o nosso coração deve transbordar de amor nos nossos dias. Não esqueça, diz a palavra que o maior dos mandamentos
é amar o nosso Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, sabedoria, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, e realmente cumpriremos a lei de Cristo. Que nesses dias, na tua casa, mesmo que por vezes, lembro uma música que nós cantamos há muitos anos atrás que diz que se fraca é a mesa e vazio o coração, muitas vezes nós nos desanimamos porque nós não temos nada, mas a minha oração nesta noite é que Deus possa encher o teu coração de amor, possa encher a tua casa, a tua família de amor. E certamente os anjos que pronunciaram lá em Belém há centenas de anos atrás: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens a quem quer Ele bem, proclamando a mensagem de que realmente o Rei havia nascido, o amor havia descido sobre a terra, e é a razão pela qual nós nos encontramos aqui. Que Deus possa abençoar o seu coração. Uma saudação muito especial também às nossas famílias lá em Cabo Verde, que realmente nós sentimos saudades. Uma saudação especial aos nossos irmãos aqui também em New Bedford, que se encontram em casa, algumas pessoas impossibilitadas de poderem vir à igreja, algumas pessoas de quarentena. Nós oramos para que realmente Deus possa encher o teu coração de alegria e que haja paz no teu coração, que sobretudo o amor possa vencer e que com esse amor vivas com alegria no seu coração, e certamente não perderás a esperança e a renovação de podermos no próximo ano darmos aquele abraço fraternal e sentirmos o calor e sentirmos realmente o prazer de convivermos juntos. E certamente esta é a alegria que temos. Não há ninguém, para terminar, que talvez descrevesse o espírito natalino como o nosso poeta Manuel de Noves escreveu, e que muitas vezes até brincamos nesses dias, mostrando a música que ele fez. Pide na Bahia, sino na igreja, foguete na rua, tudo gente na festa está a comemorar. O espírito adocicado do Natal, parece que toda a gente tem paz no coração, parece que a palavra amor vem realmente ao de cima para nos lembrar a alegria nos nossos corações e que realmente traz-nos uma nova esperança no nosso coração. Não percas a esperança, porque realmente Deus no seu trono está e não nos abandonará. Que Deus possa abençoar o seu coração nesta noite.
fundo do meu coração, espero que vocês tenham um Feliz Natal e sempre lembre a razão que nos celebra essa noite. Agora eu vou cantar uma canção em inglês, sei que vocês vão conhecer. Em português chama A Noite Santa. Stars are brightly shining. It is the night, dear Savior's. Comecei a canção tarde. Mas eu não ouvi no tempo, comecei tarde. Eu tenho que ouvir a entrada. Nós gostaríamos de, nessa hora, apenas pedir desculpas. Nós estamos com alguns problemas técnicos, mas acreditamos que brevemente nós podemos continuar. É tão bom termos a Vanessa aqui conosco, membro da igreja, e ela tem abençoado nós cantando na casa do Senhor, e ela estará também cantando Noite Santa ou Holy Night. Que Deus possa abençoar. Eu peço apenas aos irmãos e amigos que realmente nos possam esperar por alguns segundos e nós estaremos a nossa irmã cantando Noite Santa. Deus te abençoe. Amém. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt its worth.
Mais uma vez nós gostaríamos de desejar a todos um Feliz Natal. E o desejo do nosso coração é que cada um que nos escute possa ter a presença de Deus Emmanuel na vossa vida. Cada um possa realmente ter a presença de Deus que traz alento e esperança. Eu gostaria de orar a favor dos nossos irmãos e amigos lá em casa, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de vós. Oremos, Pai, é tão bom podermos estar na Tua presença. Ó Deus, um Natal diferente. Diferente quando nós pensamos que nos outros anos a igreja se reúne, as portas do santuário estão abertas e nós chegamos para juntos louvarmos o Teu santo e bendito nome. Hoje, ó Deus, apenas 4 pessoas nesse santuário. Te agradeço, ó Deus, pela vida também, não somente do pastor Orlando e da Vanessa, mas também do nosso irmão Euclides Ramos, que tem apoiado o Senhor na projeção, no som. Eu oro também que ele seja abençoado, mas a minha oração vai a favor de cada irmão lá em casa. Pai, que Tu possas realmente dar a paz que Paulo diz excede todo o nosso entendimento e guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo possa inundar cada lar. Ó Deus, que nesses dias de ansiedade nós possamos realmente buscar a Tua presença, sabendo que Tu és aquele que cuida de nós. A Tua palavra nos diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, cuida da Tua igreja. Ó Deus, que a esperança que nós temos ouvido falar hoje, a esperança porque Jesus veio, possa inundar o nosso coração, que cada um de nós possa neste dia celebrar a Cristo. Que nada, ninguém possa realmente impedir-nos, ó Deus, de levantar os nossos olhos, tirar das circunstâncias adversas da vida, que nós possamos ter os nossos olhos em Cristo. Olhando para Ele, nós seremos iluminados. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença. Guarda, eu oro, ó Deus, pedindo por aqueles que precisam do Teu toque, o toque de cura. Como Jeremias, nós oramos, cura, Senhor, e serão curados. Ó Deus, nós pedimos que Tu possas tocá-los de uma forma poderosa. Dá-nos, ó Deus, dias de refrigério, e em tudo nós haveremos Te dar toda a honra e toda a glória. Que a Tua presença seja com cada um de nós. A ceia, ó Deus, na presença dos nossos familiares, seja de bênção. Protege-nos, ó Deus, do inimigo e ajude-nos a, em tudo, podermos ser gratos a Ti. Dá-nos a Tua bênção. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal, Merry Christmas. May God bless you and your family, and may God continue to guide all of us through these difficult days, knowing that we have a presence of Emmanuel, God with us. God be with you. Deus nos abençoe a todos. Feliz Natal e um tempo abençoado, especial, na presença com os teus familiares. Mas lembra-se, Natal é Cristo. Deus conosco. Uma noite abençoada. Amém.